portadora, se dermos um zoom, ela também é uma onda consciencial em cima de outra onda portadora. Infinitamente para os dois lados. O processo é eterno e contínuo. Outro detalhe importante. Essa onda consciencial está vibrando em cima dessa onda portadora. Onda consciencial, onda portadora. Consciencial, portadora. Que por sua vez, essa portadora é consciencial em cima dessa portadora. O que eu fiz apenas aqui foi fazer zoom e tirar zoom. Se eu der um zoom nessa onda consciencial, eu vou dar um zoom nela. Esses altos e baixos, se eu der um zoom, aqui dentro, em algum lugar, existe uma outra perturbação, que seria onda portadora, onda consciencial. Toda onda consciencial é a vibração e a energia que vibra em cima de uma onda portadora. Ok? Onde está o grande detalhe? Em cima de cada onda portadora existem centenas, milhares, bilhões, zilhões de ondas conscienciais, vibrando em cima do mesmo meio, vibrando em cima da mesma membrana, conectadas pelo mesmo meio. Por isso nós estamos todos literalmente conectados na mesma membrana, na mesma realidade. Por isso é que o campo morfogenético, a noosfera, existe, porque ela é criada em função daquilo que está sendo vivenciado por esse conjunto de consciências. E o grande objetivo dessa onda portadora é vivenciar, é agregar vivências. Por isso ela ramifica todos nós como sendo seres independentes, achando que somos individuais. O motivo é vivenciar. Nós nada mais somos do que uma porção, um pedaço vibracional de uma onda portadora, sucessivamente, infinitamente para os dois lados. E a reunião de todas essas ondas portadoras e conscienciais, a reunião de tudo, para os dois lados, infinitamente, é aquilo que nós deveríamos conhecer como Deus. Nós somos infinitos. Todos nós. E todos nós, todas as ondas portadoras e conscienciais estão interligadas, porque você é uma onda consciencial que vibra em cima de uma onda portadora, que por sua vez vibra em cima de uma outra onda portadora. Todas elas estão conectadas com tudo. E a gente agora vai entender o grande salto de como é que se processa esse multiverso holográfico que a gente considera como real. Oi. Aí, por exemplo, eu sou uma pessoa pobre e li sobre a Austrália e não tenho instrução e nem condições para ir morar na Austrália. Certo. Ou sou um homem rico e li um livro sobre o planeta Vênus e não quero ser melhor do que ninguém, mas eu gostaria de me transportar à vida de Vênus ou da Austrália, tá? Certo. Como é que eu faço para passar para a onda consciencial de cima? Tá, entendi. Que é o direito de liberdade Isso. que a maioria dos buscadores querem Isso. conhecer na prática. Isso. Uma grande pergunta, importantíssima, mas eu vou reter ela para introduzir quando a gente falar do caos aos fractais. Como é que entra toda essa questão caótica, a princípio destrutiva, que cria e constrói? Por que que a dualidade é essencial para o processo de criação? Por que que a gente tem que cair vezes suficientes e necessárias para que haja construção? Por que que alguém vem como rico, como pobre? Por que que alguém vem como são e alguém que venha doente? Porque a onda portadora tem um único motivo: vivenciar. Se ela colocar todo mundo são, todo mundo rico, ela vai vivenciar o quê? Só isso? E o resto? As infinitas possibilidades, como nós vimos no início do átomo, infinitas possibilidades em superposição.
Cada consciência aqui está em superposição, vivenciando momentos únicos, criando realidades únicas, achando que é individual. E a gente vai entender como é que essa consciência interage com os multiversos holográficos. Alguém tem dúvida aqui nesse ponto? Que é o ponto chave importante que vai dar o grande boom. Tudo bem? Eu sei que é bem profundo, né? A gente começa a questionar coisas da nossa vida, de todos os aspectos que nos rodeiam. Mas muita coisa começa também a cair, a ser entendida e absorvida dentro de cada crença e religião. Vocês entendem porque toda e qualquer experiência vivida é importante? Entendem o porquê? Porque ela agrega vivência à onda portadora. Vocês entendem por que não existe vivência que seja inútil? Não existe nenhum caminho que não tenha sido traçado para ser vivido? Entendem o porquê? Porque o objetivo é ramificar de um ponto para o infinito. Quanto mais essa onda portadora, assim como a onda consciencial, agregar vivência, mais estado consciencial você agrega. Oi? Quem determina essas vivências? A gente vai falar. A gente vai falar. É uma pergunta muito mais profunda do que isso, mas a gente vai falar. A gente vai falar. O choque não pode ser de uma vez, né? Tem que ser com calma. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu sei que a ansiedade às vezes, nossa, tudo bem, mas quem cria? Quem cria o que criou? Com calma. Quem pôs o ovo? Foi primeiro a galinha ou quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então vamos lá. Recapitulando aqui, se alguém ficou com alguma dúvida, essa membrana que eu falei que é a onda portadora, que foi escrito pela primeira vez e foi interiorizado e foi verificado, como a gente viu ao longo do tempo, pela evolução da teoria das cordas, que se chegou à teoria M de membranas, que seriam essas ondas portadoras. Certo? Essas membranas que são as ondas portadoras, todas elas estão interconectadas, todas elas, como eu falei, porque a consciencial está em cima de uma portadora, que por sua vez, a portadora é consciencial de uma outra portadora, e assim infinitamente. Tudo isso vagueia naquilo que é chamado de vácuo quântico. Tudo isso, não interessa a palavra, não se foquem na palavra. Imaginem algo que a gente não tem capacidade de imaginar. Imaginem algo que não temos capacidade de imaginar, que é onde essas membranas vagueiam, ok? Que não interessa para nós agora. Mas imaginem isso. Essa membrana vagando por algo que a gente não consegue imaginar, e elas vagueiam por aí. Não se atenham ao detalhe, mas qual é o nome? E o que tem lá em volta? Não, primeiro vamos entender o processo. Então, toda vez que essas membranas que vagueiam nesse local, que a gente está tentando imaginar, mas não consegue imaginar, tocam uma na outra, nesse ponto é criado aquilo que a ciência chama de ponto de descontinuidade, ou singularidade. Esse ponto, nesse exato momento, o choque energético é tão violento que é criado uma nova membrana, uma nova onda portadora. Então esse processo é autocriativo. Além de eterno e finito, é autocriativo. Vocês já imaginaram o que seria isso? E como é que a gente tem a coragem de dizer o que é Deus? Como? Eu posso dizer o que é Deus assim, ó. Esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho no infinito de membranas, eu tenho uma leve noção que aquela onda portadora, co-criadora da nossa realidade, que a gente já vai falar sobre isso, por que nós estamos aqui e qual o contributo dessas grandes civilizações que acabam co-criando a nossa realidade. Esse sim, até aí a gente consegue escrever livros, imaginar, opa, veio uma civilização XYZ extremamente avançada, que eu disse que era Deus, porque a minha mente só chega até a membrana número tal. Mas esse cara, essa onda portadora, que agrega uma quantidade imensa, imensurável de consciências, é um Deus co-criador, assim como nós. Na hora que choca,
não destrói. Não. Cria outra e expande. Exatamente. Nada é destruído. Nada. O processo de destruição apenas é uma ilusão da nossa mente. Tudo é construtivo. Tudo. Tudo. Até quando você quebra um copo, o processo é construtivo e não destrutivo. A gente já vai entender, hein, do caos aos fractais. Alguma dúvida aqui? Repare. Recapitulando. O processo é infinito, eterno, onda consciencial em cima de portadora. Portadora é uma consciencial infinitamente. Mesmo assim, o processo é contínuo. Toda vez que elas se chocam, elas produzem novas membranas. Infinitamente. Eternamente. Então, repara, ainda bem, gente. Nossa, já pensou se o negócio parasse em algum canto? A gente diz, não, deixa eu ficar um pouquinho mais nessa realidade, senão eu vou me formar logo, depois acabou. O mercado de trabalho está cheio, vou ficar desempregado. Não, vamos segurar um pouquinho. Então, aqui é mais um zoom daquilo que eu falei. De uma outra forma, caso alguém ainda não tenha entendido, onda portadora, onda consciencial, que é uma pequena onda vibrando em cima da onda portadora. Um detalhe muito importante nessa questão aqui é o detalhe de meditação, yoga, todo e qualquer tipo de exercício direcionado à consciência. Exercício direcionado à consciência, que você pega a sua própria ferramenta interna e interage com ela mesmo, sem aditivos externos. Tá? Eu depois vou falar novamente sobre aditivos externos do caos aos fractais. Reparem, essa onda aqui, ó, reparem, ela tem uma frequência diferente da onda portadora, tá? Ela tem uma frequência diferente. A onda portadora é uma onda gigante, bem larga, que porta consciências. Quando você entra em estado de meditação, seja ele por que meio for, direto, autodefinido por você e você mesmo, sem aditivos externos que te façam pular para uma outra realidade que não seja a da sua onda consciencial, a sua frequência começa baixando, baixando, baixando. Quando você, em estado de meditação, concentração, seja o nome que você queira chamar, consegue igualar a frequência da sua onda consciencial à onda portadora, você se conecta com o Supremo. Simples. Porque tudo são fenômenos ondulatórios. A partir desse momento que a sua consciência vibre ao mesmo balanço da onda portadora, você se torna a própria onda portadora, com uma expansão total e conexão. Por isso é que quem consegue atingir graus avançados de meditação diz: eu experimentei Deus. Eu experimentei algo que não consigo descrever. Lógico, como é que ele vai descrever um negócio desse? Não tem como. Tem gente que sai do processo de meditação chorando. O que aconteceu? Não sei. Não sei. Mas foi ruim? Não. Eu não consigo explicar. Porque você realmente conseguiu se conectar a um processo contínuo e realmente o impacto é violento. E quando você consegue fazer isso, você consegue uma coisa muito interessante, que é, não se esqueçam que todo esse espaço daqui, ó, ele está minado de ondas conscienciais vibrando em cima da mesma onda portadora, cada um com os seus conhecimentos e dogmas locais, cada um vendo uma parte da bailarina. Quando você se conecta, baixando a sua frequência mental, fazendo com que você consiga alinhar a sua frequência com a onda portadora, você consegue permear todas as consciências de forma consciente e agregar o quanto de informação bilateralmente. Os dois, tanto você permeia o dele, como o dele permeia você. Ok? Então, dentro desse processo, ressaltando mais uma vez, cada um de nós somos ondas conscienciais vibrando, interconectadas literalmente, com um grande propósito, ter vivências diversas, para que a gente agregue estado consciencial a nós mesmos e ao todo. Quanto